Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando aqui mais um vídeo por esse canal Jesus, o Verbo de Deus. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui desse canal, a você que já é inscrito. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva por esse canal, que deixe seu like e que ative o sino de notificações. Eu quero repartir com você a preciosa palavra de Deus, ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, apenas o verso 24. Eu peço a você que ouça atentamente a leitura desse texto. Teu filho vive. Então, a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pois bem, lido o texto, eu quero então repartir com você alguns princípios, ou eu quero falar com você sobre 7 estágios na vida de um homem de Deus. Você sabe que Elias foi levantado num período turbulento, porque depois que Salomão morre em 931 a.C., Israel se dividiu então agora em dois reinos. O reino do norte, governado por Jeroboão I, num período que foi de 209 anos, e o reino do sul. Este reino do norte, por capital de Samaria, teve ao longo 19 reis. E pasmem você, todos reis ímpios, todos homens perversos, e que não andavam distante da vontade de Deus. Então agora Deus levanta Elias nesse período de turbulência, um período de perseguição religiosa, um período de apostasia, de crise política, de crise moral, de crise econômica. Então Deus levanta Elias, esse profeta, para confrontar Acabe, esse que foi o pior rei da nação de Israel. E Deus preparou Elias por 3 anos para usá-lo apenas um único dia. Então eu quero repartir com você esses 7 estágios na vida de um homem de Deus. Em primeiro lugar, Elias no palácio confrontando o rei. Observe que logo no começo do capítulo 17 diz que Elias compareceu perante o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, por 3 anos e meio não descerá chuva e nem orvalho sobre a terra. Então Deus agora leva o rei Elias diante do rei para confrontá-lo e para entregar uma mensagem poderosa à alta corte, uma mensagem de juízo. E com isso Deus nos ensina que nós temos que pregar a verdade e pregar a palavra, não importa com quem seja, não importa a sua posição social, não importa qual é a sua posição política. Precisamos pregar a verdade, independente de quem seja e de qual posto ele ocupe. Mas em segundo lugar, Deus trata Elias no deserto, porque o texto diz que Deus manda Elias ir para o deserto, onde ali o alimentaria através de corvos, enviando a carne, e através de água. Então agora esse profeta ele vai para o deserto, esse deserto do ribeiro de Querite. Você sabe o que é ribeiro de Querite? Querite significa cortar.
ajustar no tamanho. Então agora Deus leva esse profeta para Querite para poder cortar e ajustá-lo no seu tamanho. E sabe o que eu e você aprendemos com isso? É que Deus vai nos levar para o deserto, a escola suprema, a escola superior do Espírito Santo, para nos ajustar, para nos lapidar, para poder aparar as nossas arestas, para poder nos moldar à sua vontade. Querite era um lugar de corte. Deus agora leva esse profeta para lá para poder tratar ele, porque obra de vida com Deus precede obra para Deus. Deus está mais interessado no que nós somos do que o que nós fazemos. E para que Deus possa trabalhar e operar através de nós, antes ele tem que trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Em terceiro lugar, Elias na fornalha, sendo moldado por Deus. Agora Deus pega o profeta, tira do deserto e manda ele para a cidade de Sarepta, onde a viúva iria alimentá-lo, iria sustentá-lo. Mas é interessante que a viúva apenas tinha uma quantidade de alimento, de suprimento para ela e para seu filho comer. Tanto é fato que ela disse que não tinha pão, apenas um pouco de azeite na botija e farinha na panela e faria para o filho, para que depois ambos morressem de fome. E o profeta fala, não, faze primeiro para mim. E Deus vai multiplicar, porque o azeite na botija não se acabará e a farinha na panela não acabará. Então agora Deus multiplica o azeite e a farinha dessa viúva e ela tem alimento suficiente para poder sobreviver com seu filho por muitos dias. E com isso Deus nos ensina que mais do que nós confiarmos na provisão, nós temos que confiar no provedor. Mais do que depender da provisão, nós temos que depender do provedor. Sarepta significa lugar de fundição ou refinar. Então agora Deus está refinando. Deus está passando esse profeta pelo processo de refinamento do fogo, aonde Deus iria lapidá-lo, aonde Deus iria forjá-lo no fogo. Fogo que é importante e necessário para purificar. Fornalha. Sarepta é lugar de fornalha. E ali Deus envia provisão para o seu profeta. E Deus opera um milagre na vida daquela viúva. E quando o filho da viúva morre, ela atribui a culpa ao profeta. Mas é interessante que o profeta não se justifica. O profeta não tenta se defender. Ele simplesmente toma o filho da mulher dos braços, leva para o seu quarto, ora por ele e ele é ressuscitado. E aqui é o primeiro relato de ressurreição na Bíblia, porque até então não existia relato de ressurreição. E sabe o que eu e você aprendemos aqui? É que se nós nos dobrarmos para orar e buscar a Deus, nós não teremos tempo de poder nos defender ou de poder nos justificar. Aquele que ora, aquele que clama, aquele que intercede, aquele que busca a Deus, não precisa se defender, porque Deus é o que peleja por nós, Deus é que toma a nossa causa, Deus é que nos defenderá. E com isso nós aprendemos que nós precisamos cuidar da nossa intimidade e Deus cuidará da nossa integridade. Mais. Quarto lugar, Elias no Carmelo lutando contra os falsos deuses. Então agora Elias vai convocar, cabe dizer, para ele trazer os 450 profetas de Baal. Ele lançou um desafio de que colocasse ali o sacrifício e aquele Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Mas então os profetas de Baal clamam e clamam e clamam e clamam e se rasgam com faca e nada adianta. E Elias chega a razoar dizendo, é bom vocês falarem mais alto, porque pode ser que ele esteja ocupado e não esteja ouvindo. Então agora Elias chama o povo para se reunir e clama a Deus dizendo, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos nossos pais, para que todas essas pessoas saibam, Senhor, que existe Deus em Israel, responde-nos. Então Deus envia fogo do céu e consome o holocausto e ainda lambe a água.
E com isso toda a nação se prostra e reconhece: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. E toda a nação de Israel tem que se prostrar e reconhecer que só existe um único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que fez os céus e a terra, e que não existe outro além do nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Mas agora, Elias do topo da montanha lutando com o Deus verdadeiro. Ele ora para Deus, implorando para que Deus desça a chuva. E então Deus abre as comportas dos céus e derrama a chuva sobre a nação de Israel. E o livro de Tiago vai nos informar, ou vai nos trazer uma clarificação melhor, de que ele ora incessantemente para que Deus envie chuva do céu. E Deus então ouve a oração do profeta, abre os céus e derrama a chuva sobre a nação de Israel. Mais, em sexto lugar, Elias na caverna da depressão sendo curado por Deus. Queridos, um homem de Deus, boca de Deus, profeta de Deus, de repente, diante de uma ameaça de Jezabel, agora ele vai para a caverna e se esconde. E ele chega a dizer: eu estou com medo porque ela matou todos os seus profetas morreram, mas só eu fiquei. De fato, Jezabel já tinha matado, aniquilado, ceifado a vida de muitos profetas. E isso trouxe medo ao profeta Elias. E eu queria dizer para você que até um homem tão usado por Deus, até um homem boca de Deus, passa por um momento de crise, de identidade. Sente medo, sente uma espécie de temor, e de repente, temendo pela sua vida, ele se esconde ou se abriga debaixo de uma caverna, e Deus de repente fala: come e bebe, porque grande é a tua jornada, porque ainda existem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, e Deus fala com ele através de uma brisa suave. Então ele sai da caverna e continua a sua jornada, porque no meio da caverna não é lugar de estar, não é momento de parar aí, não é momento de poder parar no meio do caminho, porque a jornada é longa. Grande é a tua jornada. Último lugar, Elias no Jordão a caminho do céu. Então agora, depois de cumprir todo o seu propósito, então agora Elias vai passar o bastão para Eliseu, dizendo: pede o que tu queres. E Eliseu diz: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. De repente, quando o profeta é tomado numa carruagem de fogo, eis que a sua capa cai, e o profeta Elias então se apropria desta capa. E Elias ali, ele encerra o seu ministério a caminho do céu. Esse homem foi um homem de oração, foi um homem fiel, foi um homem obediente, foi um homem que cumpriu cabalmente o seu ministério. E eu quero encerrar aqui esse vídeo perguntando para você e lançando essa reflexão. Lá no passado, as pessoas perguntaram para Elias: onde é que está o teu Deus? Onde está o Deus de Elias? Mas eu quero inverter essa pergunta para nós hoje. Aonde é que está os Elias de Deus? Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Esse homem veio de Tisbé, um lugar desconhecido, um lugar de anonimato. E Deus usa esse homem, tirando do anonimato, tirando de um lugar esquecido e distante, usando poderosamente para a glória do seu nome. E ainda hoje, Deus olha e procura e busca homens de Deus, homens fiéis, homens obedientes, homens de oração, para o qual Ele possa usar para o louvor da sua glória. E quem sabe eu e você possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde está? No passado as pessoas diziam: aonde está o Deus de Elias? Hoje a pergunta que fica para nós é: aonde está os Elias de Deus? Que Deus nos ajude a dar essa resposta e seguir o exemplo desse homem que cumpriu cabalmente seu ministério, que foi um homem de oração, que foi um homem de autoridade e que foi um homem, como foi dito aqui no começo desse vídeo, aonde a palavra de Deus da sua boca foi verdade. Que Deus nos ajude, que Deus possa então fazer conosco o mesmo que Ele fez com Elias e derramar sobre nós
o poder do seu Espírito, a sua unção, a sua graça, as suas virtudes, e nos usar para o louvor da sua glória. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a cada um, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.